Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai agora fazer a leitura do capítulo 8 de Caçador Sem Coração. No capítulo anterior, a Harrow sugeriu, eu amei a sugestão da Harrow. Harrow, somos melhores amigas. Que o Gideon precisa cortejar a Rooney. E eu acho que aí ele vai começar a perceber que ela é mais inteligente do que o que ele pensa, né? Ele disse que o único motivo de o Alex gostar da Rooney é pela aparência dela. E eu acho que ela vai mostrar a ele que ela é muito mais do que um rostinho bonito. Vamos ver o que acontece aí no capítulo 8. No capítulo 8 tem aquela coisa do. Como que chama? Do dinossauro. Do dicionário. Que tá falando sobre alguma coisa. E eu vou colocar pra vocês aqui. Aqui. Eu vou colocar pra vocês aqui. A, a definição do dicionário. Capítulo 8, Rooney. Ínfero. É uma categoria de feitiços cuja a complexidade varia entre pequena e média. Feitiços ínferos exigem sangue fresco de bruxa. Sangue envelhecido geralmente não funciona e pode causar consequências dolorosas à conjuradora. A exceção são os casos em que se usa sangue de terceiros. Feitiços ínferos podem ser utilizados para fechar uma porta do outro lado de um cômodo e acender uma vela sem precisar de fósforos. Regra de magia da rainha Calídora, a Destemida. E aí agora a gente vai voltar para a leitura do capítulo 8. É da Rooney. Os livros de feitiço da avó a fitavam nas prateleiras mofadas do conjuratório. O seu estoque está baixo, disse Verity. Será que a Verity é uma bruxa também? Correndo os dedos pelos frascos que pendiam das paredes expostas, fechados com rolhas. Dos 6, 4 estavam vazios. Um dos 2 cheios continha o sangue de Rooney e o outro o sangue de Verity. Eu sei, falou Rooney, da sua mesa de conjuração, onde ela traçava a marca para um feitiço chamado de conta-fato, na parte de baixo de uma taça de cerâmica. Os seus convidados chegariam em 1 hora e ela precisava estar pronta. Mas o meu ciclo só começa daqui a 2 semanas. Rooney começara a construir o seu estoque de sangue logo após descobrir que ela era bruxa, usando frascos que Verity roubara dos laboratórios de química da universidade. Era assim que ela mantinha o corpo livre de estigmas de conjuração. Ela coletava a própria menstruação todos os ciclos, o que costumava ser o suficiente para o mês, se ela utilizasse com parcimônia, e majoritariamente para conjurar miragens. Quanto mais complicado fosse o feitiço, mais marcas de conjuração exigiam, e mais sangue era necessário para mantê-lo ativo. Alguns meses depois do expurgo da avó, Rooney menstruara pela primeira vez. Todas as amigas tinham passado por aquilo muito tempo antes, perto dos 13 anos de idade, mas para Rooney chegou atrasada, só aos 16 anos, depois da Revolução, e trouxera a informação de que, na verdade, ela também era uma bruxa. Ela ainda se lembrava da dolorida cólica em seu baixo ventre. Estava em uma festa quando começou e precisou se retirar. No banheiro, ela havia encontrado aquela mancha preta na sua roupa de baixo, brilhando como tinta, porque as bruxas têm o sangue preto, né, aqui. Rooney encarara a mácula sem acreditar. Era o sinal inicial de uma bruxa. A primeira menstruação não descia vermelha, e sim preta. Ah, então o sangue delas não é preto? É só quando elas menstruam que sai preto? Rooney já vira a avó conjurar feitiços e absorver algumas coisas básicas por observação. Mas todo o resto ela tinha aprendido com Verity. As 2 irmãs mais velhas dela tinham sido bruxas e permitiram que a irmã caçula as ajudasse com o feitiço. Fora Verity quem começou a coletar o próprio sangue e entregá-lo a Rooney para ajudá-la a conjurar os feitiços mais fortes. Como aquele encantamento, o conta-fato, era um feitiço ínfero e, portanto, mais avançado que as miragens usuais de Rooney, por isso ela estava usando o sangue de Verity em vez do seu próprio sangue. Mas a Verity não é bruxa, então só as irmãs dela que eram. Tem umas coisas que ficam assim, tipo, eles contam uma coisa, aí depois é que eles explicam. Eu fico tentando colocar a carroça na frente dos bois o tempo todo, mas é porque eu queria a explicação
disso antes deles continuarem falando, porque aí se eles me dissessem que a Verity é bruxa ou não, eu ia olhar pra ela de um jeito diferente, né, dentro da história. A amiga deu as costas para os frascos e foi até o centro do cômodo, onde ficava a mesa de Rooney. Um livro de feitiços jazia aberto ali. Nas páginas amareladas, o símbolo do feitiço para forçar alguém a contar a verdade tinha sido gravado com tinta vermelha. Era o que Rooney estava usando para enfeitiçar a taça de vinho. Eu vou me preocupar com o meu estoque depois, disse Rooney, ainda desenhando a marca com o sangue. O gosto de sal queimava em sua garganta, e ela ouvia o rugir alto da magia em seus ouvidos. Essa noite nós precisamos descobrir onde a Serafine está presa. No momento em que a marca de conjuração foi finalizada, a magia fluiu de dentro de Rooney como uma onda. Ela engoliu o gosto salobro e esperou que o ruído nos ouvidos desaparecesse. Enquanto o sangue secava e o feitiço se solidificava, Verity empurrou os óculos mais para cima do nariz. Rooney não conseguiu ignorar as olheiras da amiga. Era mais provável que tivessem sido causadas pela noite em claro ajudando a mariposa escarlate do que pelas madrugadas dedicadas às tarefas de casa de biologia. Verity era uma bolsista na universidade da capital. Nós estamos tentando encontrar nova prisão há semanas e nada, comentou ela. O que faz você pensar que hoje à noite vai ser diferente? Porque tem que ser, rebateu Rooney desesperada. Verity se sentou no tampo da mesa ao lado do livro de feitiços. E os sentidos de Rooney ficaram invadidos pelo perfume de lavanda. Cheiros florais estavam na moda, e o que Verity usava naquele dia foi presente das irmãs. Ficar de conversinha com patriotas caçadores de bruxa funcionava há uns anos, falou Verity. Mas a guarda sanguínea ficou mais esperta. Se a gente quiser resgatar Serafine a tempo, ou melhor, se a mariposa escarlate quiser estar sempre um passo à frente dos caçadores, nós vamos precisar de uma técnica melhor. Já pensou na minha ideia? Aquela na qual eu dou adeus à minha liberdade me casando com algum pretendente presunçoso? E Verity revirou os olhos. Quanto drama! Você não precisaria se matar de trabalhar caso você se casasse estrategicamente com alguém que, sem nem desconfiar, a ajudasse a salvar bruxas. Ela começou a folhear casualmente as páginas finas de um livro, passando distraída pelos feitiços. Ela viu Charlotte Gong essa noite. Você viu Charlotte Gong essa noite? Ela estava usando um anel dourado pendurado numa corrente no pescoço. E daí? Questionou Rooney, colocando a taça encantada na mesa, depois de checar se a marca de sangue na base estava seca. Ninguém pensaria em conferir a parte de baixo da taça em busca de evidências de magia, especialmente não na casa de alguém que odiava bruxas. E daí que ela ficou noiva? De Elias Creed. Elias era o irmão mais velho de Lila e de Noah. Ele trabalhava para o Ministério de Segurança Pública. Eu tinha colocado Elias no topo da sua lista de pretendentes, você se lembra? Que pena, disse Rooney, sem demonstrar um pingo de decepção. Ela estava feliz por Charlotte, que tinha um temperamento doce e uma vez dissera que os expurgos a deixavam de estômago embrulhado. É uma pena mesmo. Elias teria sido perfeito para você. Ele é chato, mas não muito inteligente. Próximo de fontes de inteligência valiosas. Logo, todos os bons partidos vão estar comprometidos e você vai ficar sem opções. Talvez você devesse se casar e me passar todas as informações, Verity. Verity abriu um sorriso discreto. Eu faria isso se pudesse. Mas ninguém útil quer essa pobretona aqui. Nossa, desculpa, gente. Errei tudo. Verity abriu um sorriso discreto. Eu faria isso se pudesse. Mas ninguém útil quer essa pobretona aqui. Nossa. E isso, infelizmente, era verdade. A mãe de Verity odiava bruxas com tanta força que entregara as filhas mais velhas à guarda sanguínea. Meu Deus, o povo aí é todo traidor. Provocando a morte de ambas. Por isso, Verity tinha cortado todos os laços com os pais. E assim perdera o seu aporte financeiro. Pela forma como Verity ficava calada quando as pessoas tocavam no assunto, os olhos escurecendo como nuvens de tempestade, Rooney suspeitava que a história
fosse ainda mais sombria do que a amiga deixara transparecer. A vaga de Verity na universidade agora dependia da sua bolsa que só manteria se tirasse notas boas, caso contrário ela seria arrastada do alojamento e jogada na rua. Ficando de pé, Rooney atravessou o cômodo até a janela do anexo e olhou para fora. O labirinto de sebes do jardim da avó se estendia adiante, iluminado pela lua crescente. O mar era um espelho negro ao longe. Ela não se sentia pronta para se casar. Não era só uma questão de não estar apaixonada pelos pretendentes. Rooney não esperava o amor de verdade. Na ausência da sua avó, ela às vezes se sentia apenas meio viva, como se seu coração tivesse sido arrancado do seu peito. Não era mais capaz de amar, e tão pouco precisava disso. Ela só tinha que fazer a escolha mais estratégica. Era mais a finalidade de se associar a alguém pelo resto da vida que a fazia recuar. Sobretudo, quando a pessoa em questão jamais poderia saber quem ela era de verdade. Mas Verity estava certa, está na hora. Para que um plano daqueles fosse efetivo, o pretendente precisaria ser uma pessoa com conhecimento íntimo dos segredos da guarda sanguínea. Talvez ela estivesse sendo exigente demais. No entanto, quando ela olhava para aquela lista de pretendentes que Verity construíra e conferira, os rapazes com conexões mais úteis, ela tinha a sensação de que podia encontrar uma opção melhor. Ela precisava encontrar uma opção melhor. Como se houvesse um nome faltando na lista. Ela quer o Gideon, gente. Isso aqui já tá armado para eles dois ficarem juntos. Noah Creed é uma boa escolha. Dizem que está sendo preparado pelo pai para ser o próximo nobre comandante. Mas ele é inteligente, disse Verity, ainda folheando o livro na mesa de Rooney. Bartholomew Wainwright é uma opção melhor. Ele não é lá muito brilhante e a mãe dele é uma conhecida caçadora de bruxas. Bart é obcecado por si mesmo, falou Rooney, ainda fitando o jardim pela janela. Sim, mas isso só pode ser bom para você. Ele não vai prestar muita atenção nas suas idas e vindas se ele estiver conferindo o próprio reflexo a cada 10 minutos no espelho. Rooney suspirou e voltou para a mesa, onde Verity tinha deixado um livro aberto em 2 feitiços que a amiga estava tentando dominar naquela semana. O ferrolho e o rompe-tranca seriam usados respectivamente para fechar e abrir as portas das celas. Certo, falou Rooney, pousando o punho nos quadris. O plano vai ser o seguinte, então. Eu vou cortejar o Bart, convidá-lo para o meu quarto, encher a cara dele de vinho. Ela olhou para a taça, agora encantada com o conta-fato. Se a informação que ele me der for valiosa, eu o escolho. Se não, eu tento de novo com Noah. Se um pretendente não tivesse acesso a boas informações, ou se não fosse capaz de retê-las, não era digno do tempo dela. Uma batida na porta as interrompeu. Rooney sentiu seu coração acelerar. A parede falsa do quarto escondia aquele cômodo, cuja porta ela sempre trancara ao entrar. Ela não queria que os criados a pegassem com a mão na botija usando o conjuratório da avó. Senhorita Winters? Chamou uma voz abafada. Rooney soltou a respiração. Era só Lisbeth. Depois da prisão de Kestrel, os funcionários da Casa do Mar Invernal tinham fugido na calada da noite, sem querer servir à casa de uma bruxa conhecida. Ou talvez sem querer servir à casa de um dedo duro. Provavelmente as duas coisas. Apenas Lisbeth tinha ficado. Seus convidados estão chegando, senhorita. Obrigada, eu vou descer num instante. Rooney ergueu a taça encantada da mesa. Deixaria o item na cozinha com Lisbeth, que a encheria de vinho e aguardaria o chamado de Rooney. Tinham feito aquilo tantas vezes, com tantos pretendentes, que já era algo corriqueiro. Ah, então por isso que o povo diz que ela pega todo mundo. A Rooney, né? Como que é o nome daquela outra que apareceu? Layla. Comentou que ela pegava todo mundo, mas é porque ela enfeitiça o povo para saber as informações e leva pro quarto para fingir que tá fazendo alguma coisa, mas na verdade ela embriaga eles lá com o feitiço e descobre as informações sobre os caçadores de bruxa. Ela é muito esperta, né? Só que aí ela fica com a má reputação na cidade. Quando Rooney se virou, ela viu Verity dando de ombros. Noah ou Bart, eu acho que qualquer um dos dois vai lhes dar o que você quer.
E essa noite, enquanto você se decide entre eles, Alex e eu vamos descobrir onde estão mantendo Serafine. Verity desceu da mesa. Rooney abriu a tranca da parede falsa e empurrou. Esperou Verity sair do conjuratório antes de segui-la. Eu estava pensando ontem, enquanto alimentava Harry. Harry era uma aranha mimetizadora. Verity gostava de lembrar. Rooney estremeceu pensando na coleção de aracnídeos que Verity mantinha em jarras na estante no dormitório. Era um projeto no qual ela estava trabalhando. Lembra que eu falei que aranhas mimetizadoras se alimentam de pequenos mamíferos? Rooney preferia não se lembrar, na verdade. Ela odiava aranhas, e agora estava se lembrando da última visita que fizera ao dormitório de Verity. A amiga tinha entregado a ela um pote imenso contendo uma criatura esbelta e de pernas compridas que encarava Rooney enquanto se banqueteava com uma maçaroca peluda, 2 vezes maior que ela, possivelmente um rato. A teia delas precisa ser forte o bastante para capturar e prender presas muito maiores, continuou Verity, ignorando o mal-estar de Rooney. As aranhas fingem fraqueza e o seu lamento atrai os roedores em busca de uma refeição fácil. Mas quando o predador tropeça na teia de aranha mimetizadora, rapidamente ele vira a caça. E depois que está preso, a aranha o devora lentamente por dias. Come os bichos vivos. Verity encarou Rooney. Seja como uma aranha mimetizadora, Rooney. E ela franziu o nariz. Isso é nojento. Mas a imagem persistiu em sua mente enquanto ela fechava a porta. Aí tá agora uma pausa no capítulo e depois tinha assim. Nunca vou andar a lugar algum se puder evitar. Por que andar se eu tenho 3 carruagens à disposição para me levar onde eu quiser? Bart Wentworth, eu não sei falar o nome dele. Bart Wentworth, eu vou deixar o nome dele aqui. Bart Wentworth. Estava enlouquecendo Rooney de tanta chatice. Ela reprimiu um bocejo enquanto os dois davam uma volta no salão de baile, movimentados pela dança dos convidados. A senhorita deveria dar um passeio comigo na minha nova carruagem. Talvez esse domingo? Precisaria ser à tarde, claro. Eu nunca saio da cama antes do meio-dia. Que conveniente, pensou Rooney. Eu só caio na cama ao meio-dia. Bart olhou na direção das janelas e o seu reflexo sorriu de volta para ele. Rooney queria chamar a atenção de Verity e revirar os olhos, mas tinha muitas outras pessoas olhando para eles. Alex estava entretido em uma conversa a alguns metros dali, e Noah dançava com uma menina no outro lado do salão. E vários outros homens da curta lista de Verity de pretendentes que Rooney precisa levar em consideração esperavam para dar o bote assim que Bart a libertasse. Em vez disso, Rooney mexeu em uma fita azul clara amarrada no seu pulso, cuja superfície sedosa fora bordada com o brasão da família Winters. Ela já entregara as demais fitas para jovens que tinham pedido para dançar com ela no começo da noite. Guardara a última para Alex, como sempre. Ai, que fofo! Não era apenas uma forma de passar informação um para o outro sem despertar um respiro muito bem-vindo. Sua mãe vai estar em casa? Rooney esperava que a abordagem não fosse ousada demais. Eu adoro histórias sobre caça às bruxas, ou o trabalho dela na guarda sanguínea. A tem mantido ocupada demais ultimamente. Ah, ela queria saber se a mãe do menino estava em casa, porque ela quer informação, né? A mãe dele trabalha na guarda. Ah, não ficou sabendo da péssima notícia? Bart ainda encarava o próprio reflexo. Rooney o viu ajeitar o cacho acobreado que lhe caía da testa, para parecer mais estiloso, como se a notícia que estivesse prestes a revelar não o perturbasse em nada. Ela foi dispensada com todas as honras semana passada. Uma das monstras que ela vinha caçado cortou o tendão do calcanhar da minha mãe com uma faca. Ela nunca mais vai andar direito. Como assim? Rooney pensou. Que coisa terrível. Terrivelmente inconveniente, Rooney pensou e fez uma careta. A posição da mãe dele como caçadora de bruxas era a única razão para ter considerado Bart. Mentalmente, ela cortou o rapaz da primeira posição da lista de Verity, voltando a atenção ao dono do segundo lugar, Noah Creed. Quando a canção tocada pelo quarteto de músicos
contratados para animar a festa, chegou ao fim, o olhar de Noah recaiu sobre ela. Rooney mexeu a fita remanescente em seu pulso, destinada à próxima música. Ela olhou para onde Alex estava dançando com Charlotte Gone, que de fato usava um anel dourado pendurado numa corrente no pescoço. Segundo a tradição, dava azar usar a aliança no dedo antes do casamento. Assim, as garotas penduravam os anéis no pescoço para exibi-los. Nossa, que tradição interessante! O olhar dela foi da aliança de Charlotte até Alex. Rooney considerara Alex como a solução para a questão do pretendente, é claro. Considerara Alex como solução para a questão do pretendente, claro. Era seu melhor amigo, era como um irmão. Podia não ter uma relação romântica, mas bons casamentos já tinham sido construídos sobre bases muito mais frágeis. O problema era que Alex não era a escolha mais estratégica. Se a primeira diretriz de Rooney fosse garantir o acesso a uma fonte valiosa de inteligência regular, escolher Alex não era prático. Ele já entregava qualquer informação que ele coletasse, então ela precisava de alguém diferente. Rooney desviou o olhar do amigo e fixou o olhar em Noah. Quando ela conseguisse se livrar de Bart, que no momento usava o reflexo da janela para ajustar a gravata, ela daria a Noah a fita que reservara antes que a próxima dança começasse. Pelo jeito, eu já fiz minha escolha, pensou ela, engolindo a decepção. Noah era completamente aceitável. Ele era filho do nobre comandante, talvez o homem mais poderoso da República, e a sua irmã, Layla, era caçadora de bruxas. Assim, quando os acordes dos instrumentos se dissiparam no silêncio, indicando o fim daquela dança, Rooney deixou Bart sozinho com o seu reflexo. Demoraria alguns minutos até que ele percebesse que ela havia ido embora. Conforme os dançarinos deixaram a pista, Rooney começou a atravessar o recinto na direção de Noah. O rosto dele foi se iluminando enquanto ela se aproximava. Ela deve ser muito bonita, né? Porque o pessoal fica assim bem... com a palavra? Encantado com ela. Soltando a fita presa no pulso, Rooney abriu um sorriso. Ela estava se preparando para seguir com a farsa por mais um tempo, quando alguém se colocou no seu caminho, bloqueando o acesso ao seu alvo. Cidadão Winters. Rooney parou de supetão. Sua mente badalava como os sinos do corpo de bombeiros emitindo um alerta. Ela conhecia aquela voz. Gideon Sharp. O que ele estava fazendo ali no seu salão de baile? O seu cérebro estava prestes a desligar, preparando o corpo para lutar ou fugir, quando ela viu a flor que ele lhe oferecia. Eu lhe devo um pedido de desculpas. O quê? Pensou ela. A rosa estava aninhada na palma da mão dele, com o caule pendurado entre os dois dedos. Se havia uma flor mais perfeita, Rooney nunca viu. Pétalas escarlate espiralavam a partir do centro do botão, abrindo-se em uma meia floração. Eu falei sem pensar antes, disse Gideon, estendendo o presente. E não fui nada gentil. Sabendo que todos os olhares ao redor estavam pousados nela, Rooney aceitou com relutância aquela flor. Notou que o caule não estava cheio de espinhos e tampouco parecia vivo. Era suave e liso. Quando ela olhou com mais atenção, ela compreendeu que era uma espécie de arame envolto em seda cor de jade. As pétalas também eram feitas de tecido. Alguém costurara as bordas delicadamente uma a uma. A atenção de Rooney se voltou para o terno cinza de Gideon. Dificilmente via um traje e não sabia seu estilista. Moda era sua especialidade, mas aquele modelo lhe era completamente desconhecido. Será que era uma peça vintage? Ela se perguntou. Mesmo sem querer, ela ficou impressionada com o modo como o paletó se ajustava bem no corpo daquele rapaz. Ele parecia ainda maior e mais robusto sem a sua farda. Eu tinha acabado de voltar de uma caçada muito cansativa, explicou ele. Não é uma desculpa, mas... A fadiga me deixou de mau humor, e normalmente eu não sou assim. Rooney fitou o rosto dele. No instante em que seus olhares se encontraram, o salão ficou em silêncio. As luzes, as vozes e as roupas dos convidados perderam a importância quando um pensamento inesperado lhe ocorreu. Gideon Sharp era o nome que faltava na sua lista.
ela vai querer, vai ser ótimo. Ela vai tentar cortejar ele pra se casar e ele vai tentar cortejar ela pra descobrir a informação. O único problema é que eles são inimigos mortais. Aí eu quero ver o que vai acontecer. A ideia era igualmente aterrorizante e tentadora. Mas uma coisa era se transformar em Mariposa Escarlate à noite, quando passava a perna na guarda sanguínea e resgatava bruxas da execução. Aquele tipo de perigo era familiar. Algo muito diferente era seduzir o mais mortal dos caçadores, um soldado frio e brutal, cujo maior objetivo era dar um fim na Mariposa Escarlate. Eu terei que atuar mais do que nunca, pensou ela. Continuar a agir bem debaixo do nariz dele seria o seu maior desafio. Ela estaria em perigo constante. Mas o risco valia a pena, pensou ela, porque Gideon Sharp era de longe a escolha mais tática que ela poderia fazer. Se Rooney e Gideon estivessem se cortejando, ela teria acesso íntimo a todas as informações de que precisava para resgatar cada uma das bruxas escondidas. Não só no presente, como também no futuro. E ela pigarreou. O Senhor chegou bem na hora. Se tivesse aparecido 15 segundos depois, ela já estaria nos braços de Noah, com a sua decisão já tomada. Aceito o seu pedido de desculpas com prazer. Ela ergueu a fita que havia soltado do pulso e estendeu para ele. Se aceitar dançar comigo, ela ofereceu. E acabou o capítulo. Capítulo 8. E agora é o 9. Gente, vai ser ótimo. E aí, o capítulo 9 é um capítulo do Gideon também. E aí fica pro próximo vlog, porque é um capítulo de 16 minutos. Os capítulos estão cada vez maiores. Esse de hoje foi bem grande. E aí, vamos ver como que vai ser o próximo capítulo. Talvez no próximo vídeo eu coloque 2 capítulos. Eu não sei quanto tempo vai demorar o 10, mas a gente já tá no 9, então a gente já tá bem correninho, né? E aí, me digam o que vocês acharam. Eu acho que pode ser uma boa escolha pra ela. Pelo que ela demonstrou que ela não sente nada romântico pelo Alex, né? Ela falou que talvez se casaria com ele, né? Pensou em casar com ele pra tirar essa coisa do casamento de reta ali, porque ela tá na idade de se casar pra sociedade. Mas ela casaria com o Alex só pra fazer a onda do casamento ali. Mas como ele não seria útil para as informações dela, é uma coisa a se pensar. Então ela não é apaixonada pelo Alex, porque senão ela não teria cogitado outra possibilidade, a não ser se casar com o Alex. Eu acho que ela é afim do Gideon, ó, desde que eles se conheceram e ela não esqueceu ele ainda. Então é isso, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer no próximo capítulo, se ela vai conseguir resgatar Serafine com vida. Como que vai ser aí? Eu espero que tenha uma conversa mais interessante entre ela e o Gideon, porque eles ainda não conversaram direito. A conversa que eles tiveram, ela tava muito fingindo, né, que ela era a bobinha e tudo. Então, eu queria que ela tivesse uma conversa com ele, ela falando do jeito dela mesma, assim, tipo, ela agindo como ela mesma. Vamos esperar, ver como que vai ser o próximo capítulo e o que esse capítulo vai trazer pra gente. Eu tô amando. Me contem o que vocês estão achando e até o próximo vídeo. Tchau!